Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o de primeira da UOL para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar a LDU pela semifinal da Libertadores. O Verdão que vem forte aí nessa Libertadores 2025 está invicto. Verdão também que está a 25 partidas, que não sabe o que é perder para times estrangeiros, galera. Palmeiras que vem sendo aí o time brasileiro mais forte da Libertadores nos últimos tempos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Eu tô agora trabalhando, né? Trabalhando, porque esse Verdão não para, então tem que ter muito trabalho. Inclusive, já viajou, falando em jato, né? Já foi no seu jato particular. Pois é. O seu jato fretado. Da Leila. O jato da sua presidente, já está lá em Quito para esse jogo, não é? Com todo mundo lá. Como é que foi essa chegada do Verdão lá em Quito? 24 relacionados. Como é que tá essa preparação aí para esse jogo de amanhã, Latif? Pois é, Lu, o Palmeiras já embarcou ontem para Quito, né? O Palmeiras, ele traçou o mesmo plano que ele adotou nas últimas viagens e que tem dado muito certo. O Palmeiras só perdeu, dos últimos 6 jogos, só perdeu um na altitude, que foi para o Bolívar na fase de grupos ainda, e naquele ano que o Palmeiras ainda estava nas finais do Paulista contra o Água Santa e poupou todos os titulares. Então, o Palmeiras já embarcou, está programado hoje um treino para às 6 da tarde em Quito, que são 4 horas aqui em São Paulo. Então, qual é o plano do Palmeiras? E antecipar essa viagem para que os jogadores consigam descansar nessa primeira chegada lá, que aconteceu ontem. E hoje tem esse treino programado lá em Quito, no CT da seleção equatoriana, para entender a dinâmica da bola na altitude, né? O Palmeiras, ele quer que os seus jogadores tenham contato, que os goleiros saibam como a bola vai funcionar na altitude. Então, a posição no gol, o Carlos Miguel será o titular, né? Ele foi o titular no final de semana, então muita gente diz sobre o ritmo de jogo que pode atrapalhar e tal, mas o Palmeiras fez uma programação que tem dado certo, né? Ele está repetindo a receita para visitar um estádio hostil, se a gente pode dizer assim, que os brasileiros, os últimos 9 brasileiros que pisaram lá, ninguém venceu, foram 6 vitórias da LDU e 3 empates. A última vitória foi o Grêmio com o Felipão e já faz um bom tempo. Lá dá trabalho, né? E não é só altitude, o time da LDU também, né? Porque antes era, a altitude era o único adversário, agora não é assim mais. Tudo bem, não é uma altura, né? Uma altitude tão poderosa como a de La Paz, 3.600 metros, mas ainda assim, Quito, 2.800, já dá aquela diferença. E dá mais para o goleiro, né, gente? O goleiro que está chegando agora, tem a velocidade da bola, pode ter aí um efeito diferente para o Carlos Miguel. Vamos dar o serviço direitinho, para vocês acompanharem essa partida? Muita gente estava me perguntando, onde eu assisto o jogo do Palmeiras? Pois bem, Palmeiras e LDU amanhã, 9h30 da noite, no estádio Rodrigo Paz Delgado, e a transmissão ESPN Disney Plus. Então, vocês já sabem aí onde acompanhar. ESPN Disney Plus, vocês fiquem ligados. PVC, esse jogo do Palmeiras, né? A gente estava falando que, para você, né, para o Mussetti, e para mim também, que talvez a semifinal entre Racing e Flamengo seria um pouco mais equilibrada. Quais são as vantagens desse Palmeiras diante da LDU para esse jogo de amanhã? Vantagem. É difícil olhar uma vantagem. A LDU é um time de menos Qual é a superioridade? Racing, dá para dizer uma ainda... superioridade? Que palavra seria mais adequada, assim? O que coloca o Palmeiras em boas condições de avançar? Não, é uma boa pergunta, porque a gente sabe que a LDU pode eliminar o Palmeiras e que o Racing pode eliminar o Flamengo. Sim. Os dois podem ser eliminados. Sem dúvida. A LDU é um time campeão da Libertadores mais recentemente do que o Racing. O Racing é o último campeão da Copa Sul-Americana. A LDU é o penúltimo. Então, aí você está falando do equilíbrio de dois times que estão brigando. É difícil jogar contra a LDU, mas o Palmeiras tem jogado bem na altitude. Então, é um ponto a favor do Palmeiras ter jogado contra o Bolívar e ganhar 3-2. O Bolívar não é um time tão forte. A questão da altitude eu acho sempre relevante, mas ela é mais relevante quando o adversário é forte. E essa LDU é a mais forte dos últimos tempos. Então, por isso o jogo vai ser muito difícil.
A LDU pode eliminar o Palmeiras, claro que pode. Eu acho que o Carlos Miguel é um ponto importante que o Latifi tocou, porque o Carlos Miguel, vou voltar um passo lá atrás. Eu estava falando com gente que queria que o Everton perdesse posição no Palmeiras. Aí, gente que estava achando que o Everton ia jogar e não ia jogar contra o Flamengo, ia voltar na quinta-feira contra a LDU. Não, ele quebrou a mão. Ele não vai jogar? Não. E o Carlos Miguel não foi titular em lugar nenhum. O Carlos Miguel não foi titular em lugar nenhum. O Carlos Miguel só foi titular da ausência do Cássio. E ele renunciou a essa titularidade porque ele resolveu ir para o Nottingham Forest, onde ele não foi titular. Isso é muito importante. Essa questão do treino que o Latifi disse, acho que são 8 da noite, né? Porque são 8 da noite aqui e são 6 da tarde lá, né? O jogo é 9h30 da noite aqui, 7h30 da noite lá. Lá são 2 horas a menos. Para ele é muito relevante. O Carlos Miguel é um grande goleiro que não foi titular em lugar nenhum. É um grande goleiro, além de ser um goleiro grande. Mas ele precisa saber qual é a velocidade da bola no lugar que ele não jogou. Ele não foi titular em Quito. Isso é muito relevante. É muito valioso compreender isso. E o Everton tinha, com todas as críticas que o Everton recebeu nos últimos tempos, o Everton tomou uns gols esquisitos e salvou umas bolas impossíveis. Tipo a do Ryan contra o Vasco, quando o jogo estava 1-0 no Allianz Parque. Então, faz muita falta o goleiro titular do Palmeiras. Qual é a falta que faz, hein, Mussetti? Um goleiro como o Everton, não só pela questão técnica, mas pela liderança que exerce também junto aos seus companheiros, pela experiência, né? Querendo ou não, o time tá lá, olha para trás, tem o Everton, já sente uma certa segurança. O Carlos Miguel chegando agora, Você não né? perguntou. Oi? Você não perguntou. Ela não perguntou. Mussetti, atenção. Eu vou refazer a pergunta para você e se você não tiver a resposta, eu dou. Qual é o tamanho da ausência do Everton? Não perguntei e não perguntaria, porque você ia me cornetar, então eu já fico aqui pensando que palavras eu uso para Paulo Vinícius Coelho. 1,89. São 15 centímetros. Qual é o impacto, pode perguntar? Ou você vai falar 2 toneladas, sei lá. Qual é a expressão que pode usar, PVC? Professor Pasquale. Vai fazer muita falta, Mussetti? Vai 3 faltas por jogo, o zagueiro comete. Você vai ter que fazer mais falta porque eu não confio no goleiro. Aí vai ter que fazer mais falta, o zagueiro. Entendeu? É isso. Mereci. Gente, aqui a gente emenda de primeira não é só informação, não. E aí, Mussetti? O Everton tem 15 centímetros a menos que o Carlos Miguel, mas tem uma liderança enorme, está acostumado a esse tipo de ambiente, então as coisas são novas para o Carlos Miguel. Estrear pelo Palmeiras, depois vem jogar uma decisão de Libertadores num contexto diferente de altitude, então tudo isso impacta muito, mas o Carlos Miguel é um grande goleiro, né? Eu vi muita gente falando, 3 chutes e 3 gols. Acho que não tinha como defender aquelas bolas, ele vai ser bastante exigido certamente contra a LDU, e acho que pode ser um grande jogo dele, tem tudo para ser, ele é um goleiro muito promissor, alto, de boa reposição, acho que tudo isso ajuda, mas com certeza o Everton faz falta, até porque não é a segurança apenas na posição dele, é a segurança para todo o sistema defensivo por ter o Everton ali atrás. Opa, com certeza. Que dúvidas mais temos nesse time, hein? Latifi, Veiga pode aparecer no meio-campo, ali na zaga, Murilo ou Fux. O que dá pra gente pensar desse time? O Palmeiras ele tem 2 dúvidas, né? O Abel tem 2 dúvidas. A primeira delas é no sistema defensivo, né? Porque o Fux ganhou a titularidade nos últimos 3 jogos, só que falhou em 2 gols contra o Flamengo, então não é certa a presença dele entre os titulares. O Murilo é um nome importante na era Abel e tá brigando por essa posição. E no meio-campo também, né? Porque o Palmeiras que a gente tem acostumado a ver é um Palmeiras bem ofensivo, né? Contra o Flamengo jogou Aníbal, Andréas, Maurício e Felipe Anderson. Só que nos jogos que o Palmeiras foi visitante na Libertadores, o Abel optou por ter 2 meio-campistas mais seguros, né? Então, quais são as possibilidades? A primeira delas, ele coloca o Andréas para jogar um pouco mais avançado, como ele fez contra o River Plate, então jogaria Aníbal, Emiliano Martínez, o Andréas e o Felipe Anderson nesse quarteto no meio-campo, com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes na frente.
Ou outra opção, ele recua o Andréas para jogar como camisa 8 ao lado do Aníbal, utiliza o Alan pelo corredor do lado direito, porque a LDU gosta de explorar bastante os lados do campo, então seria uma preocupação ali colocando o Alan pelo lado direito, que ajudaria mais a recompor, e o Felipe Anderson na esquerda. Então são essas duas dúvidas, né? Porque o Palmeiras perdeu o Evangelista que foi titular em todos esses jogos, né, na Libertadores, sendo peça importante, possibilitando que o Andréas jogasse um pouco mais avançado, então fica essa questão. O mais provável é que ele use o Andréas mais avançado, como foi contra o River, né? Porque é um jogo fora de casa, a bola parada na altitude tem sua importância, então o Palmeiras tem essas questões. Mas uma coisa é clara, o Andréas estará no time titular, né? E Flaco Roque também. Esses não dá pra mexer. Esses três aí não dá pra mexer, Livoca. Não Como dá. que você pensaria esse time aí se você fosse Abel Ferreira? Não dá pra mexer. E nem o Andréas, apesar de uma atuação, pra mim, bem apagada contra o Flamengo, no geral, cara, né, é um jogador que faz diferença, pode colocar uma bola ali, né, de forma, inventar um lance, né, muito bom na bola parada também. E aí, retomando essa questão do Fux, eu acho que não vai dar pra ele, cara. Não vai dar. Ele ficou... São dois pênaltis nos 2 últimos jogos, né? E ele falha no primeiro gol, né? Porque ele persegue o Pedro, não faz a falta, leva o drible, aí... Eu acho que essa é uma dúvida que eu não teria. O Fux, e até porque ele saiu de campo contra o Flamengo muito abalado, assim, dava pra ver que ele não estava legal, né? A reta final dele ali foi muito abaixo. Então, até para poupar esse atleta, né, de uma exposição, um jogo cascudo, fora de casa e tudo mais, também essa questão emocional eu acho que pode pesar e pode também ser uma decisão aí do Abel. Não quer dizer uma não confiança no atleta, isso não quer dizer que ele vai estar desprestigiado, mas eu acho que também é importante blindar o jogador num momento como esse. E é curioso como as coisas mudam rápido, né? Que ele foi super elogiado por atuar como um volante mesmo, né? Participando na construção de jogo. Mas aí, né, se ele participa da parte ofensiva bem, mas defensivamente, que é a função dele, deixa a desejar, aí complica, né? Aí como é que você mantém o jogador no time? Chamou o PVC? Não, é que o ponto para mim é exatamente esse que você esboçou agora, Luísa, que é o seguinte, minha visão, e o Abel pode perfeitamente dizer que eu tô errado. Pode? Claro, discordância da democracia. O Fux ganhou a posição de zagueiro por jogar bem como volante. E aqui tem um drama. Assim, você tira o Murilo não estava tão seguro no jogo anterior. Tá bom, mas o Murilo é o zagueiro titular. O Fux, ele... É por isso que eu falei que na coletiva podia ter essa pergunta, o Latifi uma hora pode perguntar para o Abel. Quando o Fux jogou contra o Juventude e o jogo seguinte contra a Juventude no sábado e o Bragantino, isso. O Fux jogou no lugar do Aníbal, na função do Aníbal, que é volante marcando e zagueiro na saída de jogo. Então, o Fux ganhou a posição de zagueiro porque ele jogou bem como volante. E aí, quando ele foi jogar como zagueiro, ele não conseguiu ser o zagueiro que o Murilo é. Sendo que o Murilo vinha de uma sequência muito boa, né? Então, eu acho que esse, até o E Latifi contra o São pode Paulo, falar. ele entra no lugar do Murilo, né? Porque aí tava 2-0, aí ele tenta mexer, né, a estrutura, aí o Palmeiras fica sem lateral direito, ele bota todo mundo pra frente, aí foi essa circunstância. Mas é que o Murilo, o PVC ele citou, né, que o Murilo também não vinha numa sequência tão boa. O Murilo, ele foi muito importante, né, ele era um zagueiro artilheiro do Palmeiras há 2 temporadas e tal, só que ele sumiu ofensivamente e defensivamente tá um pouco seguro. E aí existiu essa disputa. Só que agora você tem alguém que vacilou em 2 gols em um jogo que você toma 3, e alguém que já foi confiável em outro momento, e aí você fica pensando, talvez seja a hora de retomar as origens e colocar o Murilo nesse time titular. Em jogos importantes, né? No jogo contra o Flamengo. Então, claro que tem um peso maior aí. Agora, o PVC está nessa campanha, Latifi, pedindo, pelo amor de Deus, para um repórter fazer essa pergunta para o Abel. Então, vai caber a você essa missão, não é, PVC? Pergunta! Ele tá doido para perguntar isso para o Abel. Se ele escalou... Qual que era a pergunta, PVC? Se ele escalou o Fux de volante? Agora...
É que agora, se o Fux sair do time, perdeu já o time, perdeu né? o time. É. Agora perdeu o time, é lógico. A pergunta era no jogo contra o Bragantino. O Fux tá jogando de zagueiro ou de volante? É, pra mim, ele tá jogando de doido volante. dessa vez. Agora tem que esperar o próximo Vai jogo. ter que esperar o próximo. Agora, a gente pegar esse adversário aí da LDU, que a gente estava dizendo, né? É um time que tem um retrospecto em casa contra brasileiros que, gente, é pra complicar, é pra ficar com uma pulga atrás da orelha. Nos últimos 9 jogos que fez contra brasileiros, foram 6 vitórias e 3 empates. Então, brasileiros que perderam para a LDU. O Atlético Paranaense, em 2021, São Paulo em 23, o Botafogo e o Fluminense em 24, o Botafogo e São Paulo também em 25. Então, nos últimos 9 jogos, são 6 vitórias e 3 empates. Então, é um retrospecto aí muito favorável para a LDU e que é por isso que tem que ficar com todo o cuidado do mundo, Mussete. Total. É um time bem complicado de jogar. Tem o fator altitude, mas não é apenas isso, né? Porque, por exemplo, Bolívar, The Strongest, geralmente são leões lá na altitude, chegam aqui e acabam sendo goleados. Até houve uma evolução discreta do futebol boliviano, visto as eliminatórias, mas é algo que ainda está muito distante. A LDU não apenas é boa na altitude, é um time competitivo. O Thiago Nunes é um bom treinador, né? E vale todo o estudo do mundo, porque eu lembro que o Ancelotinho, David, admitiu que não havia estudado, que não conhecia o suficiente a LDU, enquanto o Thiago Nunes foi técnico do Botafogo e conhece muito do futebol brasileiro. Então o Palmeiras é superior, esse jogo é complicado, às vezes um empate é um bom resultado, mas não é apenas isso. O Palmeiras vai ter dificuldades tanto na ida quanto na volta, mas é mais time, eu acho que passa bem. Aí tirou Botafogo e São Paulo dessa Libertadores, né? Mas amanhã estaremos de olho nessa partida, assim como o Flávio Latif. Latif, já que você voltou de férias, agora não tem horário mais não, tá? Esse negócio, vou fazer o jogo à noite, então não dá, não. Amanhã você tá aqui com a escalada. Só tá chamar que eu tô aí. Opa, combinadíssimo então. Vamos ver, vamos dar sorte pro Verdão amanhã. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!